a todos, muito prazer estar aqui apresentando esse novo programa, essa nova ideia que estamos em fazer um programa relacionados à saúde, aos nossos problemas de saúde, relacionados aos médicos, mas também soluções, também coisas boas, vamos falar de coisas boas e coisas ruins, porque nem sempre vivemos só de coisas ruins, não é verdade? Então, agradeço esse nosso primeiro programa aqui, se Deus quiser, o primeiro de muitos, vamos durar aí vários anos, se Deus quiser, e vamos apresentando primeiro os nossos convidados. Nós temos convidados hoje de peso aqui, né? Uma honra tê-los todos aqui, certo? Muito obrigado mesmo. Nosso primeiro tema vai ser médico, ontem, hoje e amanhã. Vamos passar vamos passar pelos momentos da medicina um pouco mais passadas, mais antigas, e como estão hoje e como pensamos no futuro. Como são as relações de trabalho, relações financeiras, e como estamos hoje. E nós temos um colega aqui que vai falar bastante do futuro. Então, apresentando, sem mais delongas, aqui os nossos convidados. Um grande prazer. Primeiramente, vamos apresentar o Dr. Cláudio Maierovitch. O Dr. Cláudio, ele é formado na USP em 84. Né? Eu perguntei, o senhor falou o ano, né? Às vezes, para as meninas a gente não pergunta, né? Para não entregar muito, mas né, o senhor permitiu falar o ano. Ele tem residência e mestrado em medicina preventiva pela USP, especialização em medicina tropical aqui na UNB. Já foi secretário municipal de saúde da cidade de Santos, São Paulo. Já foi presidente da Anvisa, diretor também de vigilância das DSTs no Ministério da Saúde e atualmente está na Fiocruz. Um grande prazer tê-lo aqui, doutor Cláudio. É um prazer, agradeço muito esse convite. Vamos lá. E agora, seguindo nossa senhora da noite, a nossa única mulher representante, muito bem representados pela doutora Luciana Campos, gastroenterologista, formada pela pela Unicamp, formado pela Unicamp, com mestrado e mestrado pela USP, residência médica também pela Unicamp, tem vários... atualmente é a primeira secretária do CRM, nesse mandato de 2023 a 2028. Ela também já foi preceptora de residência, professora de medicina, colaboradora atualmente do DEFSTAR e também pesquisadora, entre outras poucas coisas, né, Luciana? Muito obrigada pelo convite, Manuel. É uma honra estar aqui nessa mesa de peso aqui. Vamos lá. Perfeito. Muito obrigado. E por último, o nosso mais jovem aqui, o Jorge Caetano. Ele está no 4º ano de medicina da UNB, né? Ele é presidente do DCE da UNB e também está no DENEM, não é isso? Exatamente. Então, ele é modesto, tá, gente? Assim, eu perguntei para ele, ele falou, não fala só isso, né? Eu falei, não, fala, tem mais alguma coisa? Eu preciso falar que eu já tenho mestrado, estou terminando o doutorado, sou formado em pedagogia, estou fazendo nutrição também na Católica. Eu falei, não precisa não, vamos deixar isso quieto, tá, gente? Muito prazer, viu? Você está aqui, Caetano. Muito obrigado por esse espaço, espero que seja um momento bem agradável. Será, sem dúvida. Muito obrigado, viu? Para a gente começar a quebrar um pouco o clima, eu vou fazer umas perguntinhas para a gente dar uma desestressada. Um para cada um, vou começar com o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio, o que te trouxe para a medicina? Uma pergunta difícil para começar. Para começar, para desestressar. Em curtas palavras, Curtas palavras, mais ou menos um minuto. Olha, até a metade do 3º ano do ensino médio, eu tinha certeza que ia ser... Naquela época chamava 2º grau. Eu tinha certeza que eu ia seguir engenharia, pai e mãe engenheiros, etc. Aí, não sei se eu bati a cabeça, deu algum clique, assim, eu resolvi mudar de rumo e não me arrependi. Embora, eu acho que nessa idade a gente tem uma maturidade e um conhecimento muito pequenos para essa opção.
Então, felizmente, para boa parte dos casos, dá certo, né? Sim, perfeito, maravilhoso. Que bom que você escolheu medicina. Então, com a Luciana agora, vamos seguir mais ou menos a mesma linha. Vamos lá. O que te mantém na medicina? Eu acho que a medicina é uma profissão em que é muito fácil a gente achar sentido, sabe? A gente tem respostas diretas, a gente tem o carinho das pessoas que a gente trata. Então, não depende tanto de remuneração, a gente acha sentido, né, em tratar as pessoas. Então, acho que isso que me mantém na medicina. Muito legal. É essa força que nos move, né? Exato. E agora com o Jorge Caetano. O que você espera da medicina? É igual questão de prova, né? Não foi a mesma questão para todo mundo. Vou fazer a reclamação de já. Mas o que eu espero da medicina é que a gente possa, de fato, conciliá-la com a defesa do SUS, que a gente possa, de fato, voltar a ser uma categoria unida em defesa da justiça social. Isso, para mim, é muito importante, é o que me mantém e é o que eu espero da medicina. Perfeito, muito bom. Já deu para perceber que o Caetano tem um tom bem político. Bem político, mas isso é muito bom, né? É assim, a ideia, inclusive, do programa é essa, a gente debater mais. O médico, ele ficou muito esquecido, ele ficou muito... assim, não lutamos durante muito tempo e a gente está sentindo a necessidade de voltar a lutar, né? Então, é bom ver uma geração aí que está com essa consciência, né? Sim, que nós possamos nos enxergar mais como protagonistas, né? Isso, exatamente. Políticos. Exatamente, né? Não deixar só... E temos vários representantes aqui, né, Giovana? O doutor Cláudio já foi secretário de saúde, presidente da Anvisa, a Luciana está no CRM atualmente. Então, assim, realmente estamos... eu já tentei... esse ano eu fui candidato a vice numa chapa, né, para o Sindicato dos Médicos, para a gente tentar movimentar algumas coisas também. E que foi me chamou a atenção, né, para esse movimento. Sim. Então, vamos lá. Vamos seguir com as perguntinhas. Vamos primeiro vamos para o passado um pouquinho. Então, doutor Cláudio, como é que era mais ou menos ser médico ao se formar na sua época? Em termos de remuneração, em termos de reconhecimento? Eu acho que a gente teve muitas mudanças de lá para cá. Às vezes é até difícil lembrar como era. Em geral, as pessoas iam para a faculdade meio perdidos, como eu, Muito e jovens, se encontravam muito jovens, sem conhecimento também, né? Nós não tínhamos o que nós temos hoje de acesso à informação, de mídia, etc. A gente conhecia a medicina. Bom, claro, tem gente que era de família, de médicos, etc. Mas, em geral, conhecia ou como usuário de serviços, ou algum filme que viu, alguma coisa, via nos seriados horrorosos que tinha na época, mas a ideia de o que era medicina era muito pequena. A gente, acho que ia aprendendo... Existia já um certo glamour na profissão, do tipo, eu vou ser rico, eu vou ser famoso, assim, famoso no sentido de reconhecido numa sociedade? Então, acho que, como eu disse, o conhecimento acho que era muito pequeno. E havia um glamour que era de outra natureza. No geral, uma parte desse glamour já era, eu vou cursar a faculdade mais difícil de entrar que tem. Havia um certo glamour relacionado à imagem simbólica do médico, talvez o poder, e talvez aquilo que acho que mais nos atraía, a capacidade de aliviar o sofrimento das pessoas, de dar respostas para as pessoas, embora acho que isso tivesse um significado muito diferente. A prática médica era diferente, no geral, era mais monológica, digamos assim, embora, claro, as ferramentas tecnológicas fossem em um número muito menor, o que lembrava o médico de conversar mais, de perguntar mais, a palavra final era dele, a sentença muitas vezes Até porque o conhecimento não era também. tão amplo como hoje né? O tipo de escuta era outro, então. Era uma escuta para orientar a sua conduta, não era uma escuta sobre Compartilhamento, né?
preferências, ansiedade, problemas, claro, com muita diferença entre profissionais variados. Agora, mas isso era uma coisa importante da época. Claro, tinha tecnologias muito diferentes. Eu peguei, sei lá, o início da tomografia computadorizada. Então, no curso nós não vimos aqui. Mas tinha já um aparato razoável de laboratório, de imagem, etc. Mas não havia tanto encantamento com isso. Havia muita insistência, por exemplo, de que, olha, tudo isso é auxiliar no diagnóstico, tudo isso vem depois de hipóteses. Acho que se valorizava um pouco mais o raciocínio clínico, a abordagem clínica. Mas, em muito sentido também, eu acho que a medicina era menos crítica. Embora no discurso, desde que existe a medicina, destina-se a aliviar o sofrimento das pessoas, na prática isso nem sempre era verdadeiro. Então, quando hoje nós olhamos para uma especialidade que é a medicina da dor, isso não cabia naquela época. A gente, certamente, isso não estou falando da Idade Média, não, mas muitas das coisas daquela época, hoje a gente ficaria horrorizado em olhar para elas. Por exemplo, no próprio curso médico, era comum um auditório e que o professor trazia um paciente para o centro do auditório e falava sobre ele, expunha. E às vezes não era, aliás, às vezes isso nunca era agradável. Sim, com certeza. Porque, e não tinha esse conhecimento na época, né? Acho que os próprios padrões éticos eram diferentes. Não se tratava-se de ser mais ético ou menos, mas que coisas que hoje seriam consideradas absolutamente antiéticas, na época não eram. Também ao contrário, acho que tem coisas hoje que são vistas com mais naturalidade, na época eram tabus. Então, isso tudo acho que era muito diferente. Mas, no geral, acho que não havia uma expectativa do estudante ou do médico jovem, ao entrar na faculdade, ao entrar na profissão, de que ele iria enriquecer, de que o aspecto financeiro estava colocado no alto escalão das suas decisões. Havia, acho que, realmente um envolvimento muito grande. Era uma época em que também já não se falava mais tanto de que as pessoas sairiam da faculdade para serem médicos liberais. Uma parte ia, mas já a boa parte das pessoas sairiam de lá para trabalhar no serviço público, em hospitais, empresas, etc. E começava a se expandir de uma maneira muito importante a medicina de grupo, que hoje a gente mudou de nome, mas é a mesma coisa, né? Os convênios, especialmente as grandes empresas que contratam médicos nessa categoria de empresas. Então, nesse sentido, acho que mudou muito de lá para cá. Não vou explorar tudo, se a gente vai o programa inteiro, a gente vai voltando aos poucos. A gente vai conversando. Pensando um pouquinho nisso, Luciana, por exemplo, minha época, eu estou com quase 20 anos de formado. A medicina, eu não sei se na época do Dr. Cláudio era assim. Já era um curso sempre foi muito difícil de passar, né? Mas antigamente eu acho que tinha mais chance de pessoas, o ensino de uma maneira geral era um ensino público, né? Então, só que já na nossa época eu acho que a realidade já mudou nisso aí, né? Eram pessoas oriundas de escolas particulares, né? Para entrar na universidade pública, né? Que era muito difícil. E esse perfil dali eu já comecei a ver um pouco de mudança nesse sentido de financeiro. O que você vê sobre isso, assim? Sem dúvida, né? Isso aí é claro. Eu fui professora em uma universidade particular e quando eu me formei, não, né? A medicina, ela tinha era poucas ensinada universidades particulares ainda, né? em universidades públicas, né? Então, o acesso era bem complicado e misturava mais, sim. Tinha pessoas mais pobres, pessoas, né, mais abastadas, né? Hoje em dia, a gente, com essa proliferação de faculdades particulares que tem o seu benefício, óbvio, né? Aumentar, assim, a população de médicos, que realmente havia uma carência, mas a gente vê
pessoas bem mais endinheiradas, né? Conseguindo entrar. Isso muda um pouco o perfil mesmo, né? Da prática da medicina, do foco, de onde cada um quer chegar. Até na escolha, eu percebo que vai muito na escolha das especialidades, né? As pessoas hoje estão buscando umas especialidades que, vamos dizer assim, financeiramente são melhores, né? Sim. Questão de estética, enfim, né? Você percebe isso também? Sim, com certeza percebo, sim. E a medicina, ela mudou muito também, né, Manuel? Porque a gente viveu várias revoluções. Eu, ao longo dos meus 50 anos de idade, eu passei por várias revoluções na medicina mesmo, né? Por exemplo, a primeira revolução que não era assim na minha época, foi a explosão da medicina baseada em evidências. Isso, eu peguei essa transição, sabe? A segunda revolução tecnológica, tá? E a terceira revolução da comunicação. Então, olha só, né? A gente está tendo que manejar todas essas coisas, né? Como médico, aprender a lidar com tudo isso de novidade e aplicar na nossa prática. Não é fácil, não. Não, né? é difícil, desafiador, né? É verdade. E, Caetano, um pouco nesse assunto ainda, como é que está hoje em dia essa relação das pessoas, você que está numa universidade pública, como é que está o acesso? Assim, melhorou o acesso de pessoas um pouco menos abastadas? Acho que a coisa... Vamos lá, a medicina ainda continua sendo né, um curso elitizado. Acho que desde a época do senhor e da senhora também já atravessava essa elitização. Dentro da universidade pública, a gente ainda consegue quebrar um pouco disso com a questão das cotas, com as políticas afirmativas, a política de assistência estudantil também é importante, porque é importante entrar e se manter, né? Então, não adianta entrar e ter que evadir o curso. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na educação privada, nas escolas médicas pagas, a gente já tem uma outra leitura que é um pouco mais assustadora. Então, ainda há um recorte bem específico do grupo social que acessa e, por mais que a gente tenha outras políticas, o ProUni, o FIES, ainda há um perfil, sim, bem elitizado. Mas existe uma outra questão para mim que é bem preocupante, que talvez também fosse bem legal sondar o senhor e a senhora, de como é que isso era à época, a questão da mercantilização da educação médica. Hoje nós temos a possibilidade de se estudar medicina de qualquer lugar, em qualquer contexto. Eu posso pegar meu celular aqui, abrir um livro, eu posso abrir um ambulatório, um laboratório, um prontuário. As coisas estão numa outra questão, que é o que a doutora coloca, que é a revolução tecnológica também, que é bem pertinente. Então, esse perfil, hoje, ele está um pouco diferente do que era a época. O doutor, ele pegou uma época que era bem interessante, né? Que a gente ainda pega essa coisa, medicina por uma vocação do médico mesmo, da coisa do ser médico. Hoje a gente já está numa outra pegada. Então, eu vou fazer medicina porque me é rentável, preenche inúmeras outras lacunas que eu tenho, que é até mesmo o meu próprio caso, né? Que a gente quebra essa romantização de que vou fazer medicina porque nasci com dom, meio Tinkerbell, assim. Quando eu nasci, alguém disse, vai ser médico. Não, me disseram que eu ia ser carpinteiro, marceneiro, qualquer coisa menos médico. Né? Aquela coisa não era esperado isso para você. Não tem nem cara de médico. Então... E daí a coisa da cara, a gente começa a desromantizar mesmo, quebrar esses paradigmas e as pessoas começam a acessar. Então, o perfil hoje está mais híbrido, vamos colocar assim. A gente tem uma parcela que é de baixa renda, que consegue entrar e consegue permanecer. Mas a questão é como é que esse profissional depois vai se encaixar no mercado. Aí, realmente, há uma distribuição majoritária. A galera de baixa renda, majoritariamente, tende a ir para o SUS, ou se não, para um serviço público. E quem já está em outro contexto financeiro, social, tem as suas clínicas, os hospitais particulares. É algo que eu tenho percebido, assim. Legal. Posso perguntar? Por favor. Quebrando um pouco. Claro, vamos embora. E uma combinação também, sem senhor e doutor. Sim. Realmente, tranquilo. É que eu fico curioso, porque a gente assiste, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. O cara sai da faculdade endividado, muito endividado. E imagino que isso aqui, especialmente nas escolas privadas, não seja diferente. De alguém que paga 10, 15 mil reais por mês, ou vem de uma família muito abastada, ou vai fazendo dívidas pelo caminho, a família vai fazendo dívida. Isso é real, assim? É completamente real. Nós temos até um movimento que hoje está bem forte no Brasil, que é puxado por estudantes de medicina, que é o movimento estudante de medicina Fiéis Sem Teto, que é a ideia de quebrar essas
questões de ter um teto, que hoje o programa, não vou saber especificar valores, mas ele tem até X teto para poder cobrir. Então, a ideia é que a gente quebre esse teto, porque a galera realmente sai endividada. Sim. Então, nós valor temos alto, né? inúmeras situações em que o estudante ele sai já basicamente com o CRM vendido ali, tem que realmente se entregar a plantões bem perigosos e situações bem delicadas, porque é uma dívida Inclusive, enorme. há uma precarização nesse sentido do trabalho, né? Muito. E começa já desde a formação. Ah, sim, uma dívida. Vindo, assim, tem umas perguntas, alguns colegas ajudaram a fazer umas perguntas, Carla Muniz, que é cardiologista, vou jogar para os três. A pejotização tem volta? Vou comentar, então. A pejotização, a gente até identifica ela muito precoce na categoria médica, mas hoje a pejotização está em toda parte. Quer dizer, que é um mecanismo de fugir... É uma nova forma de contrato, né? Em todas as áreas. É um mecanismo de fugir dos ônus, digamos, obrigatórios que custeiam o sistema de saúde, a previdência, etc. Acho que o modelo que a gente vive é insustentável. Se nós pensamos na entrada pesada de tecnologia, eliminando empregos, e um sistema de arrecadação que se baseia em empregados, essa distância vai crescer cada vez mais. Quer dizer, nós vamos ter mais gente dependendo do sistema de suporte social e menos gente capaz de gerar renda para isso. Então, acho que a gente vai ter que passar por outras mudanças que, na minha opinião, não serão aquela receita que é repetida de, olha, aumenta a idade de aposentadoria, aumenta o tempo de contribuição, aumenta o valor de contribuição, porque essas coisas são as que alimentam a pejotização, justamente, né? Olha, o salário livre, sem ônus para o contratante, etc. Mas isso não vai ser rápido. Então, acho que, por enquanto, nós vamos continuar vendo a pejotização com um movimento que, mais do que na nossa categoria, mais do que um movimento econômico, financeiro, ele é transformador da prática médica e, na minha opinião, para pior. Interessante. Tem mais uma pergunta da Mayra Teixeira, que é uma mastologista, ginecologista. Essa eu vou fazer pro... Não, aliás, pode ser para os dois. Ou para os três também, novamente. Como anda o compromisso e o comprometimento dos estudantes com o paciente, com a medicina, com o paciente? Quer começar, Caetano? Vamos lá. A gente tem aí, acho que um conflito bem ético e a relação do estudante com o paciente tem sido bem delicada em vários cenários, mas muito também, que é legal, o doutor colocou... vai ser professor. Que é legal ser colocado, que é justamente essa questão da precarização. Então, a relação ela vai sendo precarizada, e se a gente vê quem está na ponta precarizado, automaticamente a formação também vai se prejudicando com isso. Então, por vezes, eu entendo que o estudante está numa relação de conflito e que nós temos a necessidade, cada vez mais, de envolver o ensino-serviço para a disponibilidade do serviço. A gente já não foca mais na questão do ensino. Então, a relação com o paciente tende a ser muito prejudicada. Mas o estudante, ele hoje é bombardeado por inúmeras coisas que fazem com que ele se sinta médico, né? É o jovem médico não habilitado. Então, que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar de forma crítica aqui. Isso. Eu acho que realmente é conflituosa essa relação. E a mente do estudante também está em conflito, porque a gente vê uma medicina hoje em dia que é muito tecnicista. O que a gente ensina nas faculdades é ciência, é técnica, é tudo muito... E, assim, deixa um pouco a formação humanística de lado mesmo. Então, depende muito, né? Se a pessoa foi sensibilizada ali durante a faculdade para esse lado, né? Do entendimento do ser humano, da empatia, que eu acho que é muito importante, precisa constar nos currículos, né? Mas a gente precisa... A medicina está tendendo muito, né? Para esse lado da tecnologia. Então, fica todo mundo louco para aprender aquilo que tem de mais tecnológico, né? E nem sempre isso é o mais importante. O médico do TikTok, né? O médico do Instagram. Exato. Além disso, né? Que é voltado para isso. Com certeza. Já não se consultam mais livros, né? São vídeos rápidos. Mas está faltando essa formação
formação humanística com peso, né, em humanidades, ela está faltando realmente. Eu tenho sentido, eu já convivi com internos, com residentes, né, e percebo realmente, eu vim da UNB também, então eu me lembro que o nosso internato a gente fazia coisas improváveis, talvez, hoje, do tipo acordar 2 horas da manhã para medir diurese do paciente, né? Colher sangue do paciente, não era o técnico que colhia, era você que colhia, porque você era o interno responsável por ele. Daí você fala, poxa, o que isso tem a ver com a medicina? Isso tem a ver com compromisso, né? O compromisso porque você está cuidando daquela pessoa, então você é o responsável por isso. Isso eu acho que está se perdendo um pouquinho, né? Com certeza. Então, gente, nosso papo tá maravilhoso, tá ótimo, mas infelizmente nosso tempo acabou, vocês acreditam? Sério? Só que voou, né? Só que assim, tem uma proposta para vocês. Vamos continuar para o segundo programa? Vamos. Então, a gente vai encerrar agora o nosso primeiro programa, o nosso piloto aqui do Saúde em Foco. Com a presença dessas 3 pessoas maravilhosas aqui. E estou muito grato com a oportunidade de tê-los aqui, oportunidade de gravar esse projeto. Agradeço a todos os nossos parceiros aqui, ao Valdir, ao Shoa, que está aqui. E muito obrigado. Eu, Manuel Diegues, que não me apresentei no início, pelo nervosismo, me despeço para uma continuidade desse programa. Vamos continuar então na próxima semana com o mesmo tema: médico ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado.